Imagine um grupo que promete amor, liberdade e a criação de uma nova família espiritual. Agora, imagine que por trás dessas palavras se escondem abusos, manipulações e práticas sombrias. Essa é a história da seita conhecida como Filhos de Deus, um culto que enganou milhares de pessoas ao redor do mundo. A seita surgiu no final da década de 1960, em meio ao clima de contracultura e revolução espiritual. Jovens buscavam sentido para a vida, e nesse terreno fértil apareceu David Berg, o fundador do movimento. Ele se apresentava como um profeta moderno, capaz de revelar segredos escondidos da Bíblia. No início, a mensagem parecia inocente: paz, amor e a construção de uma comunidade baseada na união. Mas por trás do discurso espiritual, havia uma estratégia calculada para atrair, prender e manipular mentes vulneráveis. Berg se autodenominava Moisés David e logo começou a impor sua visão distorcida de fé. Os Filhos de Deus se expandiram rapidamente, viajando por vários países e atraindo adeptos com a promessa de uma vida livre das regras da sociedade. Muitos jovens abandonaram suas famílias, seus estudos e suas carreiras para seguir o profeta. O que eles não sabiam era que estavam entrando em um sistema de dominação psicológica. Dentro da seita, o amor era o centro de tudo, mas não no sentido puro ou espiritual. Berg distorceu a ideia de amor para justificar comportamentos que seriam inaceitáveis fora dali. Ele afirmava que a sexualidade deveria ser usada como ferramenta de evangelização. Foi assim que surgiu a prática conhecida como flirty fishing. Mulheres da seita eram incentivadas a seduzir homens de fora, inclusive estrangeiros influentes, com o objetivo de atrair novos membros e recursos para o grupo. O corpo feminino se transformava em moeda de troca em nome da religião. Essas práticas chocaram o mundo quando vieram à tona anos depois, mas dentro da seita eram apresentadas como atos de amor divino. Questionar significava ir contra a palavra de Berg, que se colocava como a voz de Deus na terra. A manipulação psicológica era intensa. O isolamento dos membros era estratégico. Cortar laços com familiares, evitar contato com o mundo externo e viver em comunidades fechadas. Esse afastamento tornava cada indivíduo dependente do grupo para sobreviver. Além disso, os Filhos de Deus usavam doutrinação constante. Músicas, leituras, testemunhos e encontros diários reforçavam as ideias da seita, enfraquecendo qualquer pensamento crítico. Era como viver em uma bolha onde apenas a voz de Berg fazia sentido. Com o tempo, os abusos se tornaram ainda mais graves. Relatos de ex-membros descrevem práticas de exploração sexual envolvendo não apenas adultos, mas também crianças. A seita defendia que a inocência sexual fazia parte da pureza divina, um discurso monstruoso usado para encobrir crimes. Muitos cresceram dentro da seita sem nunca conhecer outra realidade. Filhos de membros eram doutrinados desde cedo, ensinados a obedecer cegamente e a aceitar abusos como demonstrações de amor espiritual. David Berg justificava tudo com interpretações distorcidas da Bíblia. Ele afirmava receber revelações diretas de Deus, e qualquer discordância era tratada como rebelião contra o divino. Essa manipulação religiosa tornava quase impossível escapar. A seita também se aproveitava do medo. Havia uma constante pregação de que o mundo estava prestes a acabar e apenas os filhos de Deus seriam salvos. Isso criava um ciclo de dependência. Abandonar o grupo significava, para muitos, abandonar a própria salvação. Ao mesmo tempo, havia uma fachada positiva. Membros distribuíam panfletos, músicas e mensagens de esperança, mascarando os horrores que aconteciam nos bastidores. Para o público externo, era um movimento jovem e alegre, cheio de idealismo. No entanto, denúncias começaram a surgir.
Ex-membros que conseguiram escapar passaram a relatar abusos, exploração sexual e práticas coercitivas. O choque foi enorme, mas muitos tinham medo de falar por causa das ameaças da seita. Nos anos 1980 e 1990, investigações internacionais revelaram a verdadeira face do grupo. Diversos países passaram a proibir atividades dos Filhos de Deus e várias comunidades foram desmanteladas. Ainda assim, a seita conseguiu sobreviver. Após a morte de Berg em 1994, sua esposa, Karen Zerbe, assumiu a liderança. Sob o pseudônimo Maria, ela manteve a seita ativa, agora com o nome de The Family International. Apesar das mudanças de imagem, as marcas do passado nunca foram apagadas. Hoje, o grupo afirma ter abandonado as práticas mais extremas e se apresenta como uma comunidade religiosa moderna. Mas, para os sobreviventes, as cicatrizes permanecem. Muitos relatam traumas profundos, dificuldade de confiar em outras pessoas e memórias dolorosas que ainda os perseguem. A história dos Filhos de Deus é um exemplo assustador de como a religião pode ser usada como máscara para manipulação e abuso. Quando a fé é deturpada, ela se transforma em ferramenta de controle. Esse caso também mostra como líderes carismáticos conseguem explorar fragilidades humanas. Jovens em busca de sentido, em momentos de crise pessoal ou social, se tornam presas fáceis para discursos de salvação e amor incondicional. E é aí que a psicologia obscura entra em cena. Técnicas de manipulação mental, isolamento social e abuso emocional são mecanismos poderosos usados por cultos como esse. Uma vez dentro, escapar se torna uma batalha quase impossível. Muitos ex-membros relatam que, mesmo depois de sair, demoraram anos para reconstruir sua identidade. A lavagem cerebral era tão profunda que alguns ainda se sentiam culpados por abandonar o grupo. O caso dos Filhos de Deus é também um alerta. Mostra como comunidades aparentemente inofensivas podem esconder sistemas abusivos complexos. A fachada de amor e união escondia um pesadelo psicológico e físico. Ainda hoje, existem grupos menores que derivaram da seita original. Isso significa que, apesar das revelações, o legado de Berg não desapareceu completamente. A mídia continua explorando o caso, seja em documentários, livros ou entrevistas. Cada nova revelação traz à tona o sofrimento de pessoas que viveram anos presas em um sistema de terror disfarçado de espiritualidade. E quando pensamos nisso, surge a pergunta: como algo tão extremo conseguiu durar tanto tempo sem ser desmascarado? A resposta está na habilidade de manipular mentes humanas, explorando nossas fragilidades e desejos mais profundos. Os Filhos de Deus não são apenas uma história de uma seita isolada. São um reflexo assustador do que acontece quando líderes carismáticos abusam da fé, transformando esperança em instrumento de opressão. O caso também nos obriga a refletir sobre os limites da obediência e da crença. Até que ponto uma pessoa pode ser levada a aceitar o inaceitável quando acredita estar cumprindo um propósito maior? Histórias como essa nos lembram que a mente humana é capaz de suportar realidades aterradoras, mas também de se recuperar. Muitos sobreviventes hoje lutam para transformar sua dor em conscientização, alertando novas gerações sobre os perigos dos cultos. Ao analisar o caso dos Filhos de Deus, não estamos apenas olhando para o passado. Estamos olhando para mecanismos que ainda existem, prontos para se manifestar em novas formas. É por isso que precisamos continuar atentos, questionando discursos que prometem salvação fácil, líderes que exigem devoção absoluta e grupos que isolam pessoas do mundo externo.
A seita dos filhos de Deus nos mostra como religião, manipulação e poder podem se fundir em algo monstruoso e como por trás de sorrisos e canções pode se esconder uma prisão invisível. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, comente e inscreva-se no canal para não perder mais fragmentos da mente, onde revelamos o que muitos preferem ignorar.